5, 4, 3, 2, 1. Olá, amados, a paz do Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Irmã, e quando a sogra, os cunhados, os maridos, os padres, os papas, os vizinhos, Chiquinho, Chiquinha, seja lá quem for, são crentes e conhecem a palavra de Deus? Bom, crente, amados, qualquer um pode ser, até o diabo é crente. Até o diabo, vocês sabem que o diabo é crente, né? Os demônios são crentes, ainda os demônios creem e tremem. Vejam que os diabos creem, né? Porque eles tremem a Deus. Agora a pessoa só ser crente é uma coisa, meu filho. Ser cristão é outra. E outra, conhecer a palavra de Deus não é a mesma coisa que viver a palavra de Deus. Conhecer, lá no inferno vai ter um bocado de gente que conhecia a palavra de Deus, no entanto, não vivia a palavra de Deus. Conhecer e viver não é a mesma coisa. Se conhece e não vive, não é a mesma coisa. Ou você conhece, né? Se conhece verdadeiramente a palavra de Deus, você vive ela. Agora, se você conhece e não vive, é mesmo que nada. Certo? É mesmo que nada. Conhecer a Deus e não ter temor à palavra de Deus ou a Deus, é mesmo que nada, meu amado. Né? Irmã, minha sogra, minhas cunhadas sabe que meu cônjuge está no adultério, mas o que importa para elas é que o filho dela tá feliz, e é problema dela, né? Problema dela. Se isso é que importa para ela, porque eu me importo com o que Deus diz, né? Você deve se importar, porque se a pessoa se importa mais com a felicidade do filho enquanto ele tá indo para o inferno, tá amando muito o filho, né? Tá vendo o filho muito feliz. Só um louco, uma louca que diria tal coisa, né? Meu filho tá feliz e pronto, né? Não, meu filho. Eu sabendo que o meu filho tá numa situação indo para o inferno, né? Aí é outra coisa, meus amados. Então, cada situação é uma situação. Mas como diz Isaías, né? Isaías 29 e o 13. O que é que Deus diz? O Senhor diz. Olha só o que é que o Senhor... Visto que este povo se aproxima de mim, com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem, que maquinalmente aprendeu, né? Aí, do que adianta viver viver nos mandamentos de homem? Tá feliz, então tá tudo bem, né? Consiste em mandamento de homem. Do que adianta? Fala, a própria Bíblia fala em João, né? Fala de Deus, mas o coração tá longe de Deus. Por quê? Porque não há temor. Falar de Deus e ter temor a Deus são duas coisas totalmente diferentes. Porque falar de Deus, todo mundo fala. Agora, ter temor a Deus é outra coisa completamente diferente, meus amados, né? Como eu disse aí, conhecer a palavra é uma coisa, certo? Conhecer a palavra é uma coisa e viver a palavra é outra, certo? Portanto, o próprio diabo, vocês sabem que o próprio diabo conhece a Bíblia melhor que eu e vocês juntos, né? Melhor do que toda a humanidade. Ele conhece a Bíblia de cabo a rabo. Se ele não conhecesse, ele não ficaria no nosso pé para destruir a gente. Certo? Mas ele conhece a Bíblia de cabo a rabo. Conhece melhor, é estudado, certo? Tem teologia, tem tudo. Sabe mais do que os teólogos, sabe mais do que todo homem, toda mulher que estuda a Bíblia. Pode ter certeza que o diabo conhece a Bíblia. Cada detalhe da Bíblia o diabo conhece. Porém, o diabo, ele não vive a palavra de Deus, porque ele já está condenado, né? Se ele já está condenado é porque ele não vive a palavra de Deus, né? Se ele já está condenado desde do princípio, é porque ele não vive a palavra de Deus.
Conhecer, ele conhece. Ele vivia lá no céu. Será que ele não conhece a palavra de Deus? Será que ele não sabia quem era Deus? Será que ele não conhece a natureza de Deus? Conhece. Então, assim tem muitos pastores aí nas igrejas que conhecem a palavra de Deus, sabe, certo, que as pessoas estão no adultério, mas apoia o adultério dela. Sabe que as pessoas estão vivendo no adultério, mas não diz para elas que elas estão no adultério. Certo? Quantos aí conhecem a palavra de Deus, sabe que a pessoa está no adultério, sabe que a pessoa está na fornicação, sabe que a pessoa está no pecado e tudo mais, e não avisa a tais pessoas, não confronta a palavra de Deus com ela. E aí? Adiantou de que eles têm tanto conhecimento da palavra de Deus e não viver ela? Né? Porque serão, esses daí que não pregam a verdade, que não vivem a palavra, não adianta de nada. Deus irá cobrar deles. Muito caro, por sinal, né? Muito caro, que a Bíblia diz que cobrará, né? Então, essa hipocrisia, como diz em Isaías 29, a cegueira espiritual e a hipocrisia do povo, né? Honra a Deus com seus lábios, mas, né, com a sua boca, dizem que amam a Deus, que Deus é bom, que Deus é aquilo. Estão lá na igreja levantando suas mãozinhas, adorando a Deus, dizendo Deus é bom, Deus é isso, Deus é maravilhoso, Deus é bom. Mas, por outro lado, seu coração está distante de Deus, né? Está longe dele, porque não tem temor nenhum a Deus. Faz tudo contrário à vontade de Deus. Apoia pecado. E aí? Apoia pecado, conhecer a Bíblia, meu amado, certo? Até tem ateus que conhecem melhor a Bíblia, mas são ateus. Conhecem a Bíblia melhor do que os próprios crentes. Conheço ateus, certo? Que se declaram ateus, com todas as letras, certo? Mas diz que não vão viver a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus, oxe. Conhecer é uma coisa, porque até o ateu, ele é crente. Ele crê que Deus não existe, para ele que isso é uma farsa, que a palavra de Deus é uma farsa. Ele crê, de alguma forma ele crê, certo? Crente por crente, meu filho, qualquer um pode ser. Qualquer um pode ser crente. Agora, qualquer um pode ser crente, qualquer um pode pegar a Bíblia, conhecer a Bíblia, chegar a conhecer a Bíblia, mas aí tem a diferença aqui do viver a palavra de Deus. Viver. Viver não é o mesmo que conhecer. Conhecer, poxa, qualquer pessoa pode conhecer a Bíblia. Qualquer pessoa está aberta a conhecer. Só abrir a Bíblia, ler, estudar e conheceu. Mas se não vive o que está nela, você não creu. Então, crer é uma coisa, tá vendo? Para ser crente de verdade, você precisa crer. O cristão genuíno, ele crê. Porque ele vive a palavra de Deus. Certo? O crente genuíno, o crente verdadeiro é aquele que vive a palavra de Deus. Vive e pratica. Vive e pratica. Porque pegar a Biblinha e ir para a igreja, certo? Tem um bocado lá. Na igreja tá lotado de gente que vai para a igreja todo domingo, toda semana, pega a sua Biblinha e vai lá, até tem cargo na igreja, mas infelizmente não vive a palavra de Deus, estão só ocupando o banco lá, só esquentando o banco lá, são um joio, né, um bocado de crente joio, tá lá. Então, meu filho, minha sogra, não sei quem, meu filho, eu conheço um bocado da minha família que também vai para a igreja, frequenta a igreja, dizem ser conhecedor da palavra de Deus, que conhece, só porque vão à igreja, aí são conhecedores da palavra, Mas qualquer um pode ir para a igreja, certo? Dizem que são crentes, que creem em Deus, mas se não vive a palavra, se não pratica a palavra, meu amado, certo? Conhece, sabe que a pessoa está no adultério e mesmo assim apoia o adultério da pessoa, apoia, certo? Não teme a Deus, não tem temor nenhum a Deus, certo? Nenhum. Então é aquilo, ó, conhecer a Deus e não ter temor a Deus é o mesmo que nada. E conhecer a palavra, assim também como conhecer a palavra e não viver a palavra é o mesmo que nada, amados. Então é isso aqui, ó, né? Honra a Deus falo com a Deus com a boca, mas o coração tá longe de Deus.
É o que a Bíblia nos diz em João, em vários textos da palavra. Ou vive a palavra ou não vive. Crente, né? Lembrando que crente, até o diabo é crente. Até os demônios, né? Os demônios ainda, certo? Eles creem, tem tremor ainda, eles ainda tremem. Certo? Porque eles sabem que a palavra de Deus é verdadeira. Eles só não vivem. Certo? Então, ser crente é uma coisa. Ser cristão é outra. Certo? Conhecer a palavra de Deus é uma e viver a palavra de Deus é outra. São duas coisas totalmente opostas uma à outra. Amém? Que Deus abençoe vocês.